tempo passou, eu cortei meu cabelinho, ainda não terminei de mostrar a minha última leva de acessórios garimpados, então adivinha só? É hoje que a gente vai terminar essa história, porque eu tô louco pra usar algumas peças que tem aqui. Já vou começar com essa daqui, que eu bem trapaceei e já bem tô usando. Estética vintage, evidentemente vintage, não só pelo formato, não só pela união de elos, mas também pelo banho de metais, pela união de prata com dourado, mas pelo fecho dela eu bem desconfio que seja uma peça retrô, ou seja, uma peça mais atual, só que com esse olhar do vintage. Na moral, o quanto essa pulseira é minha cara, todos os detalhes, toda a construção, mas percebam o fecho, se ela fosse vintage de fato, tenho certeza que o fecho não seria assim. Agora com essa dupla de colares que eu garimpei juntos, que é assim, pra entrar nas minhas revelações de colares, pra entrar no meu maximalismo de acessórios, fazendo não só o dourado como um elemento que remete muito à sofisticação, que tradicionalmente remete ao ouro, mas também os formatos desses colares. Enquanto esse é todo na união de elos, trazendo esse efeito trançado, esse é na união de miçangas quadradas, com isso trazendo a estética, essa pegada do brutalismo urbano. Isso daqui pra usar todo dia, podem apostar. O tipo de peça que você que me acompanha sabe o quanto ela vai aparecer aqui no dia a dia, sabe o quão bem ela se entrelaça no meu street style. Ainda em colar, ainda lembrando da última leva, quem lembra desse? Que tava embolado em um prato, eu tive um sacrifício, uma tortura pra soltar eles. Mais um vintage, mais um em miçangas, só que dessa vez com efeito de pedras nas miçangas cilíndricas. A construção desse colar com acabamentos dourados, a construção desse colar em tom surtom, em diferentes tipos de marrom, mas também trazendo esse toque de avermelhado, que se entrelaça muito bem. O tipo de colar que eu uso muito em styling, seja de campanhas, modelos, mas também o tipo de colar que eu bem quero utilizar por cima de uma gola mais alta no meu street style mesmo. Encontrei também nos últimos tempos esse anel, que eu preciso falar alguma coisa. Formato de coração, inteiramente cravejado com cristais rosas, o que eu preciso falar sobre isso? Nada mais anos 2000, nada mais a minha cara. Também esse geométrico, também bem grego na pedraria turquesa. Uma peça mais contemporânea, só que mais uma vez, que utiliza muito desse olhar pro vintage. Repara nessa lateral ornamentada, um detalhe muito sutil, mas que enriquece a peça. Encontrei também esse colar bem alongado, dando a possibilidade de dar 2, 3 voltas. Mais uma vez, uma peça que se entrelaça muito bem no meu street style cotidiano, entrando muito bem nas minhas relações de colares, no meu maximalismo de acessórios. Eu falo isso porque, querendo, ele faz inclusive a vez de pulseira, tá? O mesmo pensamento com essa correntaria em torção prata. O tipo de peça que entra muito bem no meu maximalismo de acessórios, o tipo de peça que se enquadra muito bem no meu caos harmonioso. Encontrei também esse Bracelete Vintage inteiramente na pintura artesanal. Ele é inteiramente na madeira pintada, sendo que ele me lembra tanto a minha avó, talvez lembre a sua avó também. Me lembra tanto o floral que a gente via nas cortinas, nos sofás dos anos 50. Fosse em filmes, fosse na casa da nossa avó mesmo, fosse no styling delas. Falo porque a minha avó era extremamente maximalista e ela usaria essa pulseira com mais uma estampa. Um momento, apenas um momento pra minuciosidade dessa pintura, por favor. Ainda em braceletes vintage, encontrei também esse no formato geométrico no acrílico translúcido. Não vou mentir que essas são peças que eu já usei muito no meu styling pessoal, mas que eu tenho utilizado muito no meu styling profissional. Como eu contei, utilizando muito do meu acervo, seja em campanha, seja com modelos. Pesado, pesado mesmo. Na mesma linha de raciocínio, garimpei também esse colar de pérolas que eu gosto muito de utilizar, não só no meu styling, mas que eu bem tô pensando em trazer também pro meu street style. Sendo que eu tenho alguns colares de pérola, sendo que essa é uma pérola bem perolada mesmo, bem creme. Encontrei também esse bracelete vintage, só que na prata legítima, na prata maciça, mas um que pesado, pesado mesmo. Pra compor produções, encaixando direitinho no pulso. Um que posso falar no dia de correria, que eu não coloco muitos acessórios, um acessório que faz a vez por si só. Encontrei também esse pingente de olho grego, só que reparem, numa nova leitura do olho grego, com o olho grego ressignificado. Trazendo misturas de cores, trazendo cores intensas, trazendo essa atmosfera de anos 70. Olha as ideias surgindo aqui, com esse colar que eu também garimpei e mostrei hoje. A gente poderia inclusive encaixar ele nessa gargantilha de veludo, sendo que essa tem uma história engraçada, essa eu bem lembro. Tava eu no bazar, e enquanto essa gargantilha, fico todo feliz, só que aí me pergunto, ué, eu já não tenho uma gargantilha em veludo vinho? Falei, não vou correr esse risco, no fim das contas eu vou ter duas, vou ter um backup também, ou também posso trazer elas duas num efeito de reflexo, sendo que eu já tem todo esse trabalho de pedraria ornamentada e centralizada. Ou seja, gata garota, sempre me arriscando e sempre me dando bem no fim das contas. Na moral, colocando até os dois juntos, são tons diferentes de veludo. Completamente justificável. Falando em bazares, vou finalizar com essa leva de pulseiras que eu garimpei no bazar, sendo que não era do bazar, mas sim da voluntária que tava vendendo no bazar. Eu falo isso, pessoal, porque eu ainda tenho bastante coisa aqui, não vai dar pra fazer tudo hoje, então eu quero finalizar com chave de ouro. Um dos bazares que eu mais amo, um dos bazares que eu tô devendo gravar, um dos bazares onde eu mais gosto das voluntárias, sendo que elas sabem que eu trabalho com styling, sendo que elas sabem da minha queda, da minha obsessão com moda. Desde que uma delas me fala, Thiago, eu tô vendendo umas pulseiras que eu comprei e tudo mais, falei, me mostra, gata garota. Comprei essas com miçangas menores, pensando em novas formas de desenvolver o street style, ainda mais no verão, ainda mais no calor, fazendo muitas vezes a vez do meu maximalismo de acessórios metalizados. Aguardem, aguardem. E essas com miçangas maiores, mas na mesma linha de raciocínio, sendo que essa daqui me ganhou de uma forma, eu falei, gata garota, invista nessas pulseiras. Essa vem da miçanga em formato de osso, só que no acrílico rosa, é muito legal. Então essa foi a continuação da minha leva de acessórios garimpados, pessoal, e aqui entre nós, que baita leva de acessórios, hein? Uma diversidade de formatos, de referências, de matérias-primas, uma diversidade
diversidade de designs, uma diversidade de expressões, ainda mais pensando no styling que eu vou desenvolver com eles. Seja styling profissional, com modelos, campanhas, seja através do meu próprio street style, utilizando da moda, utilizando desses espaços de segunda mão, dessa moda de segunda mão pra trazer muito da minha individualidade, da minha personalidade, do meu olhar pra essa armadura diária que pode se transformar em forma de expressão, forma de divertimento, entende? Quero muito saber qual foi seu acessório favorito, quero muito saber se você deseja ver algum deles no desenvolvimento da minha próxima produção. Todos eles estão caindo e eu prometo que da próxima vez eu venho com a última parte dessa leva. Isso se ela não for aumentando, né?